Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito estrela solitária General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Meu nome é Conrado. Bom, meus amigos, eu venho trazer para vocês aqui algumas estatísticas, alguns dados importantes para tentar levantar o astral de vocês que estão pensando em jogar toalha, em desistir do Brasileirão. Eu particularmente não vou desistir. Temos tudo para curtir esses próximos dias. Nesse período de menos de uma semana, dessa segunda-feira até sábado, que vai ser o jogo da nossa história, final da Libertadores, temos possibilidade sim de vibrar muito. Eu vou focar um pouco mais nesse vídeo aqui no jogo de amanhã, o jogo de terça-feira, né, que é o que está borbulhando mais na mídia. Alguns já dando o Palmeiras como campeão já, não precisa nem jogar, jogo ganho. Porém, meus amigos, o histórico recente dos confrontos entre Botafogo e Palmeiras, tanto no Allianz Parque, que é o lugar do jogo de amanhã, como desse ano, são bem longe de ser para esses caras acharem que vai ser essa facilidade toda e jogo ganha para o Palmeiras, viu? Os caras estão sendo sutilmente clubistas para falar isso. Eu vou trazer alguns pontos para vocês. Um desses pontos é que a última vez que o Botafogo perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque foi em 2022. Ano passado vencemos com o gol de Tiquinho. Esse ano empatamos controlando a maior parte do jogo. Uma bobeira ali, tomamos um empate no final, mas um empate que valeu a nossa classificação direta sobre o Palmeiras para as quartas de final da Copa Libertadores, que fortaleceu a nossa jornada para a gente estar na final nesse próximo sábado. Então, histórico recente, vamos falar o que o Botafogo vai sentir, vai tremer no Allianz Parque. Os últimos anos não dizem isso, que isso aconteceu. Outro ponto, vamos fazer um pequeno balanço dos últimos jogos de Palmeiras e Botafogo em relação a desempenho. O Palmeiras, os últimos 9 jogos do Palmeiras, no meu ponto de vista, apesar de ter tido várias vitórias, mas no meu aspecto, apenas 2 foram bons jogos entre 9, sendo respectivamente o 5-3 sobre o Juventude e o 1-0 sobre o Grêmio, que criaram realmente muitas oportunidades, poderia ter sido um placar mais elástico. Agora, no restante, muito abaixo, vitórias na sorte, vitórias com sofrimento, vitórias com lances polêmicos de arbitragem, digamos assim. E entre os jogos que não venceram, destaque para o clássico contra o Corinthians, o 2-0, o 0-0 contra o Bragantino, que nós vencemos, o empate com o Fortaleza, que o justo seria uma derrota para o Fortaleza, que teve aqueles pênaltis mega mandrakes, né, principalmente o primeiro, contra o próprio Atlético Mineiro, a vitória por 2-1. Um pênalti também mega mandrake naquela partida. O Vasco da Gama, uma vitória por 1-0. Aquele lance ali esquisito ali no possível pênalti do Vasco, né? Que não foi marcado. E assim, 9 jogos, 2 boas partidas eu considero aqui, contra Grêmio e Juventude só, nas últimas 9 rodadas. Em contraponto a isso, o Botafogo, que está sendo tão criticado aqui, estão falando agora é o mental, outros forçando uma barra para falar que 2023 voltou, que é exatamente o mesmo cenário. Várias babaquices aí que têm sido ditas. Para mim, dos últimos jogos aqui, o último do Botafogo foi um jogo ruim, um jogo contra o Vitória, um empate, porém, os 3 empates que são tão citados, além desse do Vitória, contra a Criciúma por 1-1, contra Cuiabá e contra o Atlético Mineiro por 0-0 os 2. Meus amigos, desses 4 jogos,
Para mim faltou competência na finalização, um pouco mais de calma, mas não considero atuações ruins. Todos esses jogos amassou o adversário, dominou a partida, criou várias chances. Faltou a precisão e frieza ali. Mas agora você falar que foram jogos ruins para mim é jogo que você fica à beira de perder, que você é amassado pelo adversário, que você não consegue jogar. São jogos ruins. Eu não vejo como jogos ruins essas partidas aqui. E isso nos últimos 8 jogos. Para mim, nos últimos 8 jogos, teve um jogo com o Grêmio um pouquinho mais para trás ali, que foi um jogo abaixo também. Mas ainda assim, poderia pegar esse jogo com o Grêmio e esse jogo com o Vitória, como assim, atuações abaixo. Foram resultados ruins esses empates, resultados ruins, mas não desempenho e atuação ruim. No contexto geral, para mim o Botafogo, mesmo nesses empates, nesses resultados ruins, com exceção do jogo do Vitória, que realmente foi muito ruim, mostrou muito mais futebol do que o Palmeiras em inúmeras vitórias deles, recentes. Então, eu não vejo o Palmeiras nesse momento como uma mega máquina. Os últimos 2 resultados dos caras contra o Bahia foi uma sorte imensurável ali. Foi um dos resultados mais absurdos que eu vi nesse ano ali, em questão de sorte, de um time ser dominado e chegar 2 vezes fazer o gol e o outro perder 3, 4 gols feitos no ano, do que qualquer coisa. E agora vamos para outro aspecto. Jogos do Botafogo contra times do G6. Né? Vamos pegar todos os times do G6 aqui. Botafogo tá com meio que uma mecânica de Robin Hood ali. Tira dos ricos para compartilhar com os pobres, né? Que no caso tira dos mais fortes para compartilhar com os do Z4. Porque, apesar dessa dificuldade que o Botafogo tem tido passar essas retrancas aí, desses times que fazem linha de 5, antijogo e cera, na maioria das vezes, contra os times do G6, o histórico do Botafogo é espetacular. O Botafogo venceu o Palmeiras, próximo adversário no primeiro turno, venceu o Internacional, que vai jogar também, e o último jogo contra o São Paulo. Não venceu o São Paulo, foi um 2-2 no primeiro turno, ainda vai ter o último jogo, porém eliminou o São Paulo na Copa Libertadores. Então teve uma eliminação no mata-mata de Libertadores. E só para finalizar o G6 aqui. Fortaleza, vencemos. Flamengo, inesquecível 4-1 e tínhamos vencido eles também com força máxima, né? 2-0 no Maracanã lotado no primeiro turno. Para aqueles que vêm com aquele caô ali de que no segundo turno não estava completo, que não sei o que, no primeiro turno estava completo, levou 2-0. Né? Vencemos todos do G6. E em outros momentos decisivos também, que o Botafogo estava exatamente na mesma situação que está agora, que é o quê? Acabou de perder a liderança e joga com o novo líder na rodada seguinte. Isso aconteceu 2 vezes com o Fortaleza. Chegamos no jogo que vencemos o Fortaleza, tínhamos acabado de perder a liderança do Fortaleza, jogamos com o Fortaleza na rodada seguinte, vencemos, pegando a liderança de volta. E com o Flamengo também. Tínhamos acabado de perder a liderança pro... Na verdade, acho que aqui o Flamengo já era líder já há algum tempo. Chegamos para jogar contra eles, vencemos, pegamos a liderança. Então, mais um histórico recente. 2 vezes que o Botafogo passou por essa situação, acabou de perder a liderança e jogou com o novo líder na rodada seguinte, venceu, pegou a liderança de volta. Então, meus amigos, tudo o que aconteceu esse ano não é coisa da minha cabeça, não é coisa que eu estou inventando aqui. Eu estou embasando em dados aqui. Quem quiser conferir isso que eu estou falando na lorota, pesquisa aí depois no Google, nos portais esportivos aí, para ver se estou falando algum caô aqui, algum migué. Então, meus amigos, eu tô muito confiante para esse jogo de amanhã. Temos time. Apesar do jogo patético contra o Vitória ali, poupou quase meio time do Botafogo, então vamos ter jogadores 0 bala. A equipe técnica do Arthur Jorge, em conjunto com a fisiologia do Botafogo, deve estar fazendo um trabalho
muito aprofundado para ter o time com força máxima em melhores condições possíveis para esses 2 jogos seguintes, tanto para o jogo de amanhã contra o Palmeiras, como para o jogo da vida, da história, da final da Libertadores no sábado. Não jogamos os últimos 2 jogos também, é bom lembrar, não jogamos com força máxima, né? Contra o Galo por causa da data FIFA e agora por fazer um revezamento ali focando nesses 2 jogos seguintes. Então, meus amigos, todos esses fatores me fazem acreditar e confiar pra caramba que é totalmente possível e plausível o Botafogo vencer o Palmeiras amanhã em pleno Allianz Parque lotado. Eu não vou duvidar ou jogar toalha nisso. Não sei o que vocês pensam, mas tô confiante. Estrela Solitária aqui tá surpreendendo, tá calando a boca de muita gente nesse ano 2024. Muitos tentando inventar fantasmas, puxar conversa fiada, conversa mole, e aí na hora que chega lá o time se supera e cala a boca de todo mundo. Como contra o próprio Palmeiras, né? Lembram-se que lá nas oitavas da Libertadores tinha alguns torcedores babacas ali falando que era freguês, que já estava ganho. E a maior parte da mídia também peidou e andou para nossa vitória no primeiro jogo, já dando como certo que o Palmeiras ia virar fácil e ia avançar, passar da gente das oitavas de final e ir para as quartas. Vimos o que aconteceu, né? Eu, por mais que tenha essa oscilação agora recentemente, ainda para mim não é motivo suficiente para duvidar desse time, duvidar do Arthur Jorge, duvidar da gestão e duvidar da grandeza do Botafogo, tudo que tem sido feito nesse ano. Para mim está muito cedo ainda para jogar toalha. Eu acredito plenamente numa vitória amanhã e espero tentar convencer vocês aqui, botafoguenses, torcedores de outros clubes que apoiam de alguma forma, ou mesmo rivais, né, que vier tirar onda aqui, dá uma pesquisada nisso aqui que eu falei, ou então se discorda de algum ponto que eu citei, argumente, né? Não venha só com pipoqueiro, que não sei o que, choro, não sei o que lá, tenta falar com alguma inteligência, né? Pra gente poder ter alguma conversa interessante. Um debate interessante. É isso, meus amigos. Vamos aguardar. Os próximos dias aí tem tudo para ser espetaculares e entrar para a história do Botafogo e de nossas vidas. É isso. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!